mãos, queremos o teu querer realizar. Nos quatro cantos da terra nós estaremos, sempre a tua palavra proclamar, palavra que cure da vida, Espírito Consolador. Venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar. Usa teu servo, Senhor, fala aos teus servos, Senhor, guia teus servos, Senhor, envia teus servos, venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar. Venha teu reino, Senhor, tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos, queremos o teu querer realizar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não
minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche com tua paz. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre.
que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Alô, gente querida, bom dia. Sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso encontro dominical em culto. Nesse encontro que se dá em nome do Deus que é Pai, Criador de todas as coisas, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que deu a sua vida lá na cruz por ti, por mim, para o perdão do nosso pecado, e em nome do Espírito Santo de Deus. Espírito este que habita no coração de todo aquele que crê. Também sobre isso queremos falar mais tarde, na nossa reflexão bíblica de hoje, deste domingo,
Dia 15 de novembro, dia também de eleições pelo Brasil afora, eleições municipais. E eu quero saudá-los com a palavra que é lema para esta nova semana, indicado nas senhas diárias, e que se encontra, que são os 2 últimos versos da Bíblia, Apocalipse 22, verso 20 e 21, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas, diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Assim termina o Novo Testamento, com essa expectativa, com essa esperança. Nós que estamos aí chegando às portas de mais um período de Advento, o início de um novo ano eclesiástico, um novo ano na história, na vida da igreja, o testemunho de Cristo, do Cristo ressurreto, é este: sim, eu venho em breve. Alguns têm dito, pois mas esse breve tem demorado, né? Pedro fala sobre isso também na sua carta. E na verdade Pedro diz, olha, ele não tem demorado, ele tem sido paciente conosco, longânimo, contigo, comigo, com a sua criação, com esta humanidade que carece da graça de Deus. Porque ele não deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, conheçam o Evangelho, conheçam a obra deste Cristo em nosso favor na cruz do Calvário. Venho sem demora, eu venho em breve. Amém. E a resposta dessa afirmação da igreja é: vem, Senhor Jesus, nós te aguardamos, nós desejamos este encontro para toda a eternidade, face a face com aquele que nos amou ao ponto de dar sua vida por nós. Eu quero convidá-los para uma palavra de oração e para nos colocarmos debaixo também da direção do Senhor nesse tempo de culto que vamos ter agora. Querido e amado Senhor, queremos te agradecer primeiramente por mais esse novo dia, por este domingo, dia de descanso que o Senhor nos concede, dia de estar em família, mas dia também de celebrar culto ao Senhor em comunidade que está reunida de certa forma neste momento, ainda que à distância, porque nós nos encontramos no nome do Senhor Jesus, nos encontramos para celebrar culto em louvor e adoração ao Senhor, nos encontramos para nos sujeitarmos e ouvirmos a Tua palavra, palavra especial, palavra que conforta, que exorta, que orienta, que alimenta a nossa fé, esperança e no amor do Senhor. Senhor, nós nos submetemos a Ti e a nossa expectativa é aguardamos a Tua vinda, aguardamos a Tua volta, clamamos por este dia do reencontro definitivo com o Senhor. E obrigado pela Tua promessa, que Tu vens sem demora. Venho em breve, Tu nos dizes. Senhor, queremos celebrar isto, queremos Te adorar, queremos sujeitar-nos à Tua palavra, por isso abençoa-nos nesse tempo de culto, envia de forma renovada Teu Espírito Santo aos nossos corações e que dos nossos lábios brote genuíno louvor de adoração a Ti e que em nosso coração seja renovada a decisão de andar contigo cada dia de nossa vida, Te servir com os dons e os talentos e recursos que o Senhor nos tem dado. Isto pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um culto. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E queria convidar a todos que aí de casa a gente possa ter um momento de louvor, um momento de glorificar, de adorar o nosso Deus. E que a gente assim possa cantar, invocando a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, nesse momento.
Vamos fazer isso juntos, cantando Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em Tua presença, Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Olá, gente. Você deve ter nos acompanhado nos últimos meses com a nossa campanha chamada de Braços Abertos, que envolveu vários parceiros na captação de recursos, também vários beneficiários. E nós queremos assistir um pequeno vídeo agora com alguns relatos, alguns testemunhos sobre esse movimento tão especial. Você pode acompanhar. Estamos indo agora para o CN para fazer a entrega, a marcação ali, ó, no meio das caixas. É bom fazer o bem para quem precisa, hein, gente? Obrigado, hein? Aqui com o William, então, aqui do CN. Então, cara, William, primeiro é uma grande alegria de poder estar junto com vocês aí. A gente tem um carinho muito grande pelo CN, pelo trabalho feito por vocês. E talvez você puder contar um pouquinho quantas pessoas estão hoje aqui no CN, a equipe de vocês, como está sendo o trabalho. Para a comunidade do Redentor conhecer um pouco mais da correria aí de vocês. Primeiramente, boa tarde a todos. É a satisfação receber o Redentor aqui. Nós estamos com um total de 48 acolhidos entre adultos, adolescentes e o pessoal que faz a reinserção social. Nós temos 11 funcionários, né? Na equipe terapêutica, com terapeutas, psicólogos, enfermeiros, né? E nós fazemos esse trabalho com o tratamento de dependência química e do alcoolismo.
E creio, né, cara, nosso desejo é que Deus possa continuar abençoando um trabalho sereno, um trabalho bonito, um trabalho sério, um trabalho especial que tem mudado a vida de tantas pessoas. E também fica o convite pós-pandemia, a galera da Redentora aí venha conhecer o trabalho, passe um dia, joga uma bola, troca uma ideia, galera que é gente boa demais. Com certeza. Então, galera é gente boa não só para carregar caixa, mas para trocar ideia também. Então, cara, a gente vai estar por aí de novo, então, cara, muito bom, cara. Muito bom estar com essa parceria. Muito que Deus obrigado. abençoe vocês. Deus abençoe. Valeu, hein? Boa tarde, comunidade Redentor. Eu sou o pastor Erwin aqui no Instituto Ponte e nós queríamos agradecer por todas essas cestas básicas, esse material de higiene para o nosso instituto. Nós somos gratos ao Senhor pela vida de vocês e assim dessa forma nós vemos a provisão de Deus em meio da pandemia, em meio da dificuldade e queremos só dizer muito obrigado por essa ajuda que hemos tenido este tempo e esperamos que possam continuar nos ajudando para nós continuar trabalhando na recuperação de muitas pessoas. Agradecemos e oramos por vocês para que Deus los abençoe. Olá, gente, a gente está aqui então com o missionário Celso da comunidade Monte Moriá, que veio buscar as últimas doações aqui da campanha de Braços Abertos. Então, muito bom tê-lo aqui, Celso. Então, quer dar uma palavrinha aí para a comunidade também? Nós queremos agradecer a todo o pessoal que se envolveu na campanha, que esteve nos ajudando nesse tempo. A comunidade Monte Moriá tem atendido várias famílias carentes, necessitadas, e estas cestas têm sido direcionadas para estas pessoas em específico. Nós temos vários trabalhos diaconais na igreja e também contamos com a ajuda, com as orações, com a participação de todos também nessa causa. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe. E fica aí no convite, né? Se você que auxiliou também o projeto aí, aproveite e vá lá conhecer a Monte Moriá, conhecer o missionário Celso lá, todo o trabalho muito bonito. Fica o convite então. Então, que Deus abençoe. Gente, eu não sei qual que é o teu sentimento em assistir esses testemunhos tão especiais, de ver que essas doações, essas ofertas, elas alcançaram tantas pessoas. Elas ajudaram instituições, ajudaram famílias. E eu quero dizer que isso só foi possível porque você se envolveu. Deus esteve à frente desse projeto, mas você decidiu pôr a mão na massa. Então, muito obrigado, porque você trouxe suas doações aqui na comunidade do Redentor, você fez suas transferências bancárias, mobilizou família, mobilizou vizinhos. Isso não tem a ver conosco, mas tem a ver com nós abrirmos os braços e alcançarmos as pessoas que mais necessitam. Então, nosso sentimento hoje é de gratidão e nós dizemos para você muito obrigado. Não há palavras suficientes para demonstrar aquilo que nós estamos sentindo. Então, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por essa comunidade que se envolveu. Mas talvez o seu sentimento seja, poxa, eu queria ter feito e não deu tempo. Então, eu quero dizer que ainda há tempo. Se você quiser apoiar algum desses projetos parceiros, você pode entrar em contato conosco, nós iremos direcionar para lá. Se você também quiser conhecer esse projeto pessoalmente, ir lá dar uma olhadinha, a gente também te passa o contato. Porque as necessidades nunca cessam. Nunca cessam. Então que Deus possa continuar te abençoando ricamente e colocando muita gratidão e esse envolvimento no nosso coração. Então, só nos resta dizer muito obrigado. Também ainda com esse sentimento de gratidão pelo mover de Deus em torno da campanha de Braços Abertos, nós queremos nos colocar diante dEle, também com aquilo que nós temos sentido, aquilo que nós temos passado, num tempo de confissão de pecados. Porque Deus, Ele é maravilhoso e nós falhos e pecadores. Nós queremos ter um tempo de oração. Deus querido, nós queremos te agradecer por esse movimento tão especial que envolveu a campanha de Braços Abertos. Louvamos ao Teu nome, Deus, por tantas pessoas alcançadas. Obrigado, Deus, por essa igreja, que é a igreja viva, que se envolve. Louvado seja o nome do Senhor.
Olhar para a Tua bondade, para o Teu mover, Senhor Deus, também nos constrange, porque nos lembra que, nós somos falhos e pecadores. E se o Senhor fez algo incrível acontecer, isso é pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Pai querido, nós queremos nos colocar diante de Ti como nós somos e estamos. Pecamos, ó Deus, contra Ti em pensamentos, palavras, ações. Pecamos naquilo que nós fazemos, também aquilo que nós deixamos de fazer, Pai. Perdão, Deus, pelas nossas motivações tantas vezes egoístas no nosso coração. Nós queremos clamar nessa manhã, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos pelos nossos pecados. Nos colocamos diante de Ti, Pai, gratos pelo Teu amor e constrangidos pelo nosso pecado. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Também quando nós confessamos nossos pecados a Deus, a palavra diz que Deus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Então eu quero dizer que se você pediu perdão pelos teus pecados, você pode seguir tua vida perdoado, convocado a continuar de uma maneira diferente. E também como sinal de gratidão e dessa absolvição de Deus, nós queremos cantar o nosso próximo hino, que fala dessa verdade da cruz, da verdade do amor de Jesus que foi derramado no Calvário, para nos perdoar. Como sinal de absolvição, cantamos e também sinal de gratidão. 1, 2, 3, 4. Ouve-me, Senhor. Ouve-me, Senhor, pois já não ouço a tua voz. Sim, recebe a minha oração. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Sobre mim dispensa o teu perdão. Pois as marcas dos meus erros não posso apagar. Sem a tua graça morrerei. Tem misericórdia e recebe a confissão que eu te trago. Perdoa-me, Senhor, pois tua grande misericórdia é maior do que qualquer pecado meu. Pois tua grande misericórdia é maior do que qualquer pecado meu. Ouve-me, Senhor. Ouve-me, Senhor, pois já não ouço a tua voz. Sim, recebe a minha oração. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Sobre mim dispensa teu perdão. Pois as marcas dos meus erros não posso apagar. Sem a tua graça morrerei. Tem misericórdia e recebe a confissão que eu te trago. Perdoa-me, Senhor.
Bem, gente, quero compartilhar uma palavra com vocês ainda nessa manhã e ela vai estar pautada especialmente em Gálatas 2, 20, em João 15 e outras passagens que a gente vai citando ao longo, porque eu creio que uma das reflexões centrais que precisamos fazer e um dos aspectos centrais da fé cristã é como viver a vida de Cristo em nosso dia a dia. Como evitar que a gente esteja tão somente praticando uma religião. É ruim se reduzimos a fé cristã no Cristo vivo a meramente aspectos religiosos. Se a vida de Cristo está ativa dentro de nós e se essa vida na sua essência é amor, é o amor de Deus derramado em nosso coração, como é possível que sempre que tentamos ser semelhantes a Jesus, muitas vezes nós nos damos mal, fracassamos e nos frustramos? Isto, por sua vez, compromete o nosso testemunho desse Evangelho precioso. Como é que vamos falar aos outros do Evangelho de Cristo se muitos aspectos desse mesmo Evangelho não funcionam na nossa própria vida? Muitas vezes o nosso problema não está no nosso discurso teológico, vamos dizer assim, na nossa articulação. Até sabemos falar da nossa fé, da doutrina que aprendemos e assimilamos, mas onde as pessoas estão vendo o amor de Cristo presente em nosso viver? De que forma a vida do próprio Cristo verdadeiramente se manifesta em nossa vida diária? Ou seja, como viver na prática aquilo que Paulo diz lá em Gálatas 2:20, que já mencionei. Estou crucificado com Cristo, diz ele. Logo, consequentemente, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabemos que não é uma questão de tentar simplesmente imitar a Cristo com nossas próprias forças e recursos. Isso até talvez a gente já tentou fazer algumas vezes, mas sempre de novo nos frustramos. Mas então, como é que Cristo vive em mim? Como é que Cristo vive em nós? Talvez essa questão de Cristo viver em mim, viver em nós, esteja confundindo você. Sabe lá o que Paulo tinha em mente ao escrever isso? Você talvez diga. Vai ver, ele estava falando filosoficamente, vai ver que se trata de mais uma daquelas expressões teológicas de Paulo, entre tantas outras. Mas vejam que Paulo não tirou essa ideia da sua própria cabeça. Jesus já havia falado em algo semelhante. Jesus estava, de certa forma, concluindo o seu ministério nesse mundo e estava preparando os discípulos a respeito da sua partida. Então ele falou da casa do Pai, onde há muitas moradas, que ele ia lá preparar lugar e que ele voltaria. Prometeu-lhes um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, que seria enviado assim que ele subisse aos céus. E então ele diz lá em João 14, versos 19 e 20, dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão, vocês que creem em mim. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Ou seja, Jesus disse muitas coisas que eram, por assim dizer, absoluta novidade para os discípulos. Muitas delas, eles simplesmente não conseguiam compreender do que ele estava falando e certamente ficavam pensando, como também nesse caso, como é que poderia Jesus, que está ali sentado à mesa com eles, partindo o pão com eles, viver dentro deles? E como, simultaneamente, poderiam estar eles dentro dele? Eles não podiam nem sequer imaginar do que Jesus estava falando. Vejam, a antiga aliança do Antigo Testamento relacionava-se com a lei,
com mandamentos, com sacrifícios, ritos que precisavam ser obedecidos. A pessoa aprendia com o mestre como as coisas tinham que ser feitas e a pessoa seguia pela vida tentando praticar o que aprendeu e que a lei determinava. Jesus estava tentando dizer aos seus discípulos que com a sua morte e ressurreição seria implantada a nova aliança. Seria um tempo novo, que em nada lembrava o velho. E esta nova aliança já não estava mais firmada sobre leis e regulamentos e ritos que precisavam ser interpretados e praticados. Ele mesmo, Jesus Cristo, seria a nova lei. Ele é o fim da lei, a finalidade da lei, e Ele mesmo é a nova lei. Jesus mesmo, em pessoa, é a nova aliança. Jesus não ensinou aos seus discípulos simplesmente uma nova lição, uma nova moral a ser aprendida e praticada, pois Ele não era apenas o mestre de uma nova moral, mas Ele mesmo era também o próprio ensino. Ele é o Evangelho. Jesus falou a seu respeito dizendo: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Sendo assim, quando Jesus deu aos seus discípulos um novo mandamento em João 13,34, que deveriam amar uns aos outros com o tipo de amor de Deus, que é próprio de Deus e que é derramado em nosso coração por Ele, este não era um mandamento externo meramente, ou seja, algo que você escuta, aprende e executa como uma regra meramente. Contudo, Jesus deu este mandamento sabendo que o próprio amor estaria vivendo dentro de nós. Esse amor eterno seria derramado no nosso coração, em cada discípulo, e estaria habitando no íntimo de seus corações, e assim suas vidas seriam a expressão visível da presença de Cristo dentro deles, dentro de nós. Percebendo a confusão que esse tema causava na cabeça dos discípulos, Jesus deu-lhes uma ilustração, que nos é conhecida, mas eu quero trazer aqui novamente. João 15, verso 1 e seguintes, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele, o Pai, corta fora. E todo ramo que dá fruto, Ele poda, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, diz Ele aos seus discípulos, a nós, pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Interessante Jesus chamar a si mesmo ou comparar-se a uma videira. Quando dizemos videira, queremos dizer aqui, Jesus tem essa intencionalidade da vida da videira. Trata-se da própria seiva, vamos dizer assim, que faz com que a videira tenha a aparência que tem, produza as folhas que produz, floresça, frutifique. Jesus está dizendo que Ele é a vida que transforma o crente em quem ele é. Assim, a vida do crente em Cristo é a manifestação da vida de Cristo que está em nós. O crente é o ramo dessa videira, está conectado a Ele, Jesus. É muito interessante que Jesus tenha escolhido entre tantos outros vegetais, por assim dizer, exatamente a videira. A madeira da videira é completamente inútil, não dá para fazer móveis, escultura, serve somente para sustentar o fruto, as uvas. Com isso, Jesus está dizendo que temos uma função primordial, manifestar a sua vida
ao mundo, a vida de Cristo. Por isso, como Paulo diz, nós somos a carta de Cristo. Ou então ele nos compara, falando em outra linguagem figurada, que nós somos o corpo de Cristo. Dá para dizer também que somente quando estamos vivendo, então, a vida de Cristo, é que, de fato, vivemos. E aí a vida flui em nós e a partir de nós. Afinal, essa é a razão por que nós fomos criados e existimos, para refletir a glória de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem foi ofuscada, foi deturpada com a vinda do pecado, mas em Cristo é restaurada. Agora, ao dizer que os crentes são os ramos da videira, Jesus deixou bem claro que a nossa incapacidade de produzir frutos é algo real, é presente. Nós não produzimos frutos por nós mesmos. Qualquer ramo separado do fluxo da seiva vital da videira jamais produzirá uma folha, uma única uva sequer. É a seiva vital da videira, fluindo através dos ramos, que somos nós, que lhes permite produzir os frutos que Deus quer, que agrada o Senhor, frutos que Deus de antemão preparou para que a gente andasse neles. Mediante a união com a videira, que é Cristo, da qual o ramo recebe essa força, essa seiva vital, é que ele consegue produzir os frutos que por si só jamais produziria. Nós costumamos falar da videira e dos ramos separadamente, né? Só para talvez compreendermos melhor o que Jesus queria dizer. Mas, na verdade, quando olhamos para a videira, vemos que ela e seus ramos formam uma unidade. É uma coisa só. Os ramos simplesmente não existem à parte da videira ou independente dela. Ninguém chama um monte de galho seco de videira. Jesus está nos dizendo que o crente em Cristo não possui existência independente dele. Não existe cristão sem que tenha Cristo em sua vida. Assim Paulo escreve em Romanos 8:9. Entretanto, diz Paulo, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo em si, não pertence a Cristo. Mais claro nem dá para ser. Portanto, nós não somos um ramo com vida própria, independente, que vez ou outra precisa receber uma ajuda especial da videira, receber uma injeção de ânimo espiritual a fim de prosseguir com a sua vida cristã. É impossível um ramo viver à parte, separado da seiva vital que flui em suas entranhas, como não se pode pensar num crente senão como expressão de Cristo Jesus que nele habita. Consequentemente, Jesus só pode ser conhecido hoje através dos crentes, de nossas vidas, dos ramos da videira. Por isso, Paulo chama a Igreja de Cristo também de o corpo de Cristo. A vida de Cristo, marcada por seu grande amor, precisa de um canal pelo qual fluir para o mundo, para que este mundo conheça a graça e a misericórdia de Deus, o grande plano de salvação de Deus, e esse canal somos nós, você e eu. Agora, como isso se dá na prática? Como viver a vida de Cristo em nós, em nosso dia a dia? Como fazemos isso quando enfrentamos, por exemplo, o desafio ou a oportunidade de expressar o amor de Deus às pessoas ao nosso derredor e nós, de repente, esbarramos com a nossa incapacidade de fazê-lo, segundo a situação exige? Isso pode ser na nossa relação com colegas de trabalho, colegas de aula, com a vizinhança, com a família, com irmãos na fé, onde somos claramente desafiados a colocar em prática o mandamento do amor e nós simplesmente paralisamos, não
deixamos que esse amor flua, não damos um passo em direção ao outro, não enxergamos a sua necessidade, não movemos uma palha. Ou então, quando nos sobrevém uma tentação, por exemplo, e nós sentimos um desejo enorme de atender a essa tentação, isso por si só não é pecado, a tentação por si só não é pecado. Estamos apenas constatando aqui o quanto nós somos frágeis ramos. E assim passamos a entender o que Jesus quis dizer quando afirmou: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Crescer na fé como crentes em Cristo Jesus não significa que, com o passar do tempo, nós nos tornaremos tão parecidos com Cristo que certo dia produziremos nossos próprios frutos por nós mesmos. Separados da seiva vital, repito, que flui dentro de nós por meio do seu Santo Espírito que habita em nosso coração, seremos somente ramos inúteis, sem vida, improdutivos. Não é sem motivo que o Senhor insiste tanto com essa questão aqui em João 15:5. Já li esse verso, vou repetir. Sim, diz ele, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, produz muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Precisamos reconhecer, portanto, a nossa incapacidade de viver Cristo em nós, em qualquer situação, por nós mesmos. Nosso objetivo não é fazer um esforço sobre-humano para sermos como Cristo. Devemos, isso sim, reconhecer nossa limitação, a nossa impossibilidade, mas reconhecer também que Cristo habita na fonte do nosso ser e que nós decidimos deixar que Ele viva em nós, através de nós. Sim, rendemos nossa vida a Ele. Aceitamos a Ele como Salvador, mas também o recebemos como Senhor de nossas vidas. E isto é um tanto complicado para uma pessoa religiosa compreender. Por quê? Porque a religião, na religião, Deus vive distante, Deus vive separado de nós, lá longe no céu, por assim dizer. Assim, recorre-se a rezas, a ritos, a boas obras, sacrifícios pessoais, como uma tentativa de buscar a ajuda de Deus numa situação crítica da vida. No entanto, Cristo trouxe algo completamente novo. É muito mais do que mera religião. Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele vive. Como vimos lá no início, a fala daquele que revelou as coisas a João em Apocalipse diz: eis que eu vivo e eu venho sem demora. Não confinar, Jesus não vive confinado em algum lugar, num templo, numa igreja, não está aqui na Trajano Reis trancado enquanto nós aguardamos, Ele fica nos aguardando voltar da pandemia, mas Ele vive intimamente dentro de nós, mediante o seu Espírito Santo. Ele vive ativamente presente dentro do coração de cada um que crê nele. Se você pertence a Cristo, Cristo está em você. Você já não vai mais à igreja para fazer uma visita semanal ao Senhor. O Senhor não fica trancado no templo enquanto você vai para casa cuidar da sua vida, tentando viver o que Ele pede de ti. Se o ramo se desligar da videira, algumas horas apenas, ele seca, morre, deixa de ser parte da videira. Deixe-me repetir mais uma vez o que o versículo de Gálatas 2:20 diz. Fui crucificado com Cristo, pela fé nele. A obra de Cristo na cruz, nós morremos com Ele para o pecado. Assim, diz Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na sua carta aos Filipenses, Paulo resumiu o segredo de toda a sua vida, em capítulo 4, 12 e seguinte, dizendo: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente
em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. A tradução da Bíblia aplicada lança mais luz sobre o que Paulo de fato quer nos dizer aqui. Eu leio nessa versão da Bíblia aplicada. Tenho forças para todas as coisas em Cristo que me fortalece. Estou pronto para enfrentar qualquer coisa em igualdade com qualquer coisa mediante aquele que me infunde seu poder interior em mim. A saber, sou autossuficiente por causa da suficiência de Cristo. Queria dar um destaque para essa palavra infundir, gostei dela. O que significa? Infundir é pôr de molho em alguma coisa. Pôr de infusão, incutir, inspirar, penetrar com o objetivo de extrair certas qualidades. Creio que aqui talvez o exemplo de uma boa dica seja olharmos para um exemplo, né? Uma dica para compreendermos nossa pergunta inicial nos ajuda a essa reflexão. Como pode Cristo, a vida, o amor de Deus viver em nós? Vamos pensar numa xícara de chá, por assim dizer. A gente tem ali uma xícara de água fervente, nós pegamos o saquinho de chá, mergulhamos na água e essa água vai tornando-se colorida ao receber a infusão dessa erva. E o que aconteceu com aquela água? Bastou infundirmos o chá na água para obter uma saborosa bebida. A força e o sabor do chá havia sido liberados das folhas da erva que estão no saquinho, misturando-se com a água, antes incolor, sem sabor. A água insossa, sem sabor, era o veículo necessário para receber a essência do chá. Nós somos como essa água sem sabor, mas nós nos tornamos o sal da terra por causa de Cristo. Nós éramos opacos, mas somos a luz do mundo por causa de Cristo. Só colocar o saquinho de chá encostado do lado de fora da xícara jamais transformará aquela água em chá. A água não consegue imitar o chá se apenas, vamos dizer assim, olhar para o saquinho. É necessário infundir o chá na água. Não é exatamente isso que ocorre conosco pela fé em Cristo. Sozinhos somos impotentes porque não conseguimos reproduzir a vida de Cristo, assim como a água não consegue transformar-se em chá por si mesmo. Se eu quiser viver a vida de Cristo, o Senhor precisa viver em mim e passar a viver em mim sempre. A vida de Cristo precisa ser infundida em meu espírito, em meu coração. A questão não é tentar, de novo, digo isso, imitar simplesmente a Jesus. Não é assim que o mundo conhecerá a Cristo. É preciso que o Senhor se expresse pelo seu poder, apesar das nossas fraquezas. Paulo diz, por isso até eu amo as fraquezas, porque então Deus pode ser forte em mim e através de mim. O chá estará perpetuamente encerrado no saquinho até ser liberado mediante a água. E a infusão do chá na água é tão completa que a gente sequer não chama mais a água de água, a gente chama a partir daquele momento de chá. Entretanto, a água não é o chá, visto que o chá continua no saquinho, a erva. Assim também Cristo está em nós. A nossa vida é a vida dele. E, no entanto, ele não se transforma em nós. E nós não nos transformamos em Cristo. Somos perpetuamente distintos de Jesus e, ao mesmo tempo, perpetuamente ligados a ele. Este é o milagre que ocorre quando alguém recebe a Cristo por meio da fé. O Espírito de Cristo vem sobre a sua vida. E é o seu Espírito, o Espírito Santo, que passará a determinar a cor e o gosto da sua vida, por assim dizer. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz Paulo em Romanos 8:9, esse tal não é dele.
Portanto, viver a vida de Cristo é uma questão de deixar Cristo viver a sua vida em nós, através de nós. Destaco ainda a palavra de João, em sua primeira carta 3:23, e seguinte: e este é o mandamento de Deus, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme Ele nos amou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e Ele permanece neles. E sabemos que Ele permanece em nós porque o Espírito Santo que Ele nos deu permanece em nós. E quero concluir com mais uma palavra do capítulo 4, ainda de 1 João, que diz assim, verso 11 seguintes: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Assim vocês conhecerão que são meus discípulos, diz Jesus também. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós em expressão plena, em plenitude. Deus nos deu o seu Espírito Santo como prova de que permanecemos nele e ele permanece em nós. Além disso, vimos como com os próprios olhos, escreve João, e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque temos medo do castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor rompe as barreiras. O amor me torna ousado, me permite ir na direção do outro, enxergar a necessidade do outro, servir como Cristo veio para servir e não ser servido, mas dar a sua vida em resgate por muitos. Então, isso tudo não tem nada a ver com mera religiosidade cristã. Tem a ver com uma realidade, com o fato de que Cristo vive em nosso coração ativamente por meio do seu Santo Espírito que recebemos por fé. Vivamos, pois, essa novidade de vida em Cristo, que Cristo nos dá. Como Paulo diz, Gálatas 5:25, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Só assim seremos ramos produtivos cujas obras glorificam o Pai, honram o Pai. Seremos o sal da terra, a luz do mundo, que faz a diferença nesse mundo, testemunhando da realidade que Cristo vive em nós. Amém e amém. Vejo sua fronte, vejo sua fronte, seus pés e mãos sangram do amor pelo qual morreu, mesclam-se
pra vida encontrar. A verdade da cruz, a verdade da cruz, pela graça reunidos pra te adorar. Se eu fosse o mundo, se eu fosse o mundo, lhe entregar, esta seria a oferta vã, pois este mundo ele não requer. Pede minha alma e devo-se a verdade da cruz, a verdade da cruz me convida a morrer pra vida encontrar. A verdade da cruz, a verdade da cruz, pela graça reunidos pra te adorar. E cantamos juntos a verdade. A verdade da cruz, a verdade da cruz me convida a morrer pra vida encontrar. A verdade da cruz, a verdade da cruz, pela graça reunidos pra te adorar. Bom dia, gente querida. Eu tenho boas notícias para trazer para vocês, que mesmo nesse tempo que nós estamos, mas a gente ainda tem boas notícias. E isso é muito bom para o Projeto Dorcas. E o que eu tenho para dizer é que, pela 5ª vez consecutiva, o projeto de Música no Bairro, do Projeto Dorcas, ele foi aprovado pela Lei do Incentivo à Cultura. Então, de que forma que vocês podem ajudar a doar? Isso é através do imposto de renda. A pessoa física, do total de imposto que ela tem para pagar, ela pode pegar 6% e doar para o Projeto Dorcas. A pessoa jurídica, com lucro real, pode repassar do seu total do imposto de renda 4% para o Projeto Dorcas. O que eu quero reforçar aqui é que, de fato, esse dinheiro vem para o Projeto Dorcas, gente, não tem dúvida. A gente recebe esse dinheiro. Eu gostaria de dizer para vocês que a Lei do Incentivo à Cultura é um dos melhores projetos que a gente tem no Brasil. Então, são projetos que são muito bem atendidos, nós precisamos prestar contas, mas o PRONAC também, ele nos atende muito bem quando nós temos dúvidas. Então, assim, de novo, eu quero incentivar vocês, que vocês convidem amigos, colegas, vizinhos, parentes, para ajudar o Dorcas através do incentivo à cultura. Porque é uma forma que você pode doar sem precisar tirar o dinheiro do bolso. De qualquer forma, você precisa pagar esse imposto de renda. Então, vocês estão muitíssimos convidados. E vocês vão ter mais informações através do WhatsApp da Comunidade do Redentor, como é esse passo a passo, e o telefone da Arlete, que vocês vão fazer o contato, se precisarem alguma ajuda nesse depósito, vai estar na tela aqui embaixo. Então, muito obrigada, e muito obrigada também por todas as doações que essa comunidade tem dado com tanta generosidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Obrigada, tchau, tchau. Bem, gente, estamos chegando ao final de mais esse culto e somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito entre nós também nesta manhã, que aqui tiramos esse tempo para estar na presença do Senhor, lá você em sua família, junto com os seus, a gente aqui nesse templo. Nós queremos encerrar ainda orando juntos e clamar pela direção do Senhor nesta nova semana que Ele nos dá, nos presenteia, coloca diante de nós. Convido para uma palavra final de oração. Querido e amado Senhor, primeiramente queremos agradecer de todo o nosso coração por essa Tua palavra preciosa, que não é meramente um texto, não é meramente um escrito, mas é palavra viva, porque ela vem potencializada, ela vem mediante o poder do Espírito Santo para a nossa vida, para os nossos corações. E assim percebemos que o Senhor segue Tu mesmo, falando a nós aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Senhor, nós Te pedimos e agradecemos primeiramente que o Teu Espírito Santo habita o nosso coração e Te pedimos, renova essa presença nesta manhã. Que possamos adentrar também essa nova semana absolutamente não só convencidos, mas experimentando esse agir precioso do Teu Espírito junto ao nosso Espírito, que nos direciona, que nos inspira, nos dá sabedoria, nos dá discernimento diante das circunstâncias da vida, este Espírito que abre os nossos olhos para a necessidade daquele que está à nossa volta, para a necessidade mais ampla de nossa cidade, de nosso país. Senhor, dá-nos olhos claros que veem o irmão, que veem a necessidade do outro, dá-nos mãos dispostas a servir, pés que não se hesitam em ir na direção do outro, para ali se colocar como Teu instrumento, como instrumento do Senhor na vida destas pessoas. Senhor, nós queremos assim nos submeter mais uma vez a Ti aqui nesta manhã e pedir, Senhor, vá conosco para dentro desta nova semana. Queremos também de maneira especial interceder ainda por este dia, este domingo de eleições. Senhor, que tudo ocorra em tranquilidade, concede a nós e às pessoas de modo geral bom senso, discernimento em quem votar, que também, Senhor, pessoas que colocam o Seu nome à disposição para servir no aspecto geral, administrativo, político, legislativo de nossas cidades, sejam pessoas com senso de justiça, que procurem andar na verdade, que tenham também olhos abertos para a realidade de tantos que necessitam e muito de auxílio de toda forma. Então, Senhor, que também saibamos aproveitar bem essa oportunidade de colocarmos também ali o nosso voto com discernimento e clareza. Senhor, nós queremos continuar também intercedendo por aqueles que têm sofrido debaixo de doenças, de dificuldades com a sua saúde, seja atingidos pela Covid ou que estão ainda em tratamento. Restabelece, Senhor, traz a Tua cura. Lembramos mais uma vez também da Débora, da querida Débora. Cuida dela, Senhor, desta menina, cuida de seus pais, do Ayrton, da Cláudia. Senhor, concede Tua graça preciosa, guarda o coração dela, que ama o Senhor sobre todas as coisas, que possa ser fortalecida nessa Tua graça preciosa.
Senhor, também tantas outras pessoas têm passado por dificuldades, sejam financeiras. Nós queremos continuar tendo olhos abertos também e um coração aberto, um bolso aberto, uma disposição para realmente nos colocarmos na brecha e podermos abençoar vidas também com aquilo que o Senhor nos tem dado como bênção em nossa vida. Tudo mais, Senhor, nós queremos trazer diante de Ti, ainda orando juntos, a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda a sua paz. Nessa paz, vamos, pois, e servir ao Senhor com alegria e gratidão em nossos corações. Um abençoado domingo a todos, ainda um bom tempo de descanso e até o próximo reencontro no domingo que vem.